Vamos lá. Dentro da arquitetura em específico, eu preciso que vocês, toda vez que lembrarem de gregos, vocês lembrarem disso aqui. O que é isso aqui? É isso aqui. Bem simples. 1, 2, 3, a coluna, frontão e a base. Tá? Sempre. Pensou em gregos, eu tenho que ter isso na cabeça, porque a principal característica do povo grego é justamente a utilização das colunas. É o que marca a cultura grega, tá? A utilização de colunas. Combinado? Depois a gente vê os romanos, que vão ser os arcos, e cada momento a gente vai ter uma característica principal, tá? Aqui a gente tem o Partenon, que é, né, o grande símbolo, o máximo, né, dos templos gregos, que hoje, infelizmente, ele está mais ou menos assim, ó. Daí para pior, porque a gente tem, com o passar do tempo, né, isso tem muitos e muitos e muitos anos, isso vai, né, caindo, vai acabando, infelizmente. Mas o que eu quero que vocês percebam é essa estrutura. A gente tem as colunas e a gente tem essa parte de cima, tá? Que a gente vai chamar, então, sempre coluna e essa parte de cima de frontão. Tudo bem? Para o que a gente precisa serve. Se bem que ele é todo cheio de detalhe, mas para a gente isso é o suficiente. Lembrem sempre dessas linhas. Tá? Lembrem sempre dessas linhas, tá vendo que elas são linhas retas? Essas linhas retas, é importante que vocês prestem atenção nisso. Ela dá pra gente uma sensação de equilíbrio, certo? As linhas retas dão essa sensação de equilíbrio. E a referência à antiguidade clássica sempre traz pra gente uma questão de tradição. Conseguem entender? De eu sou o máximo. Conseguem compreender isso? Vou dar um exemplo concreto. Final de semana, vocês não vão ter nada para fazer? Mentira. Mas vou fazer de conta. Vocês vão à van. Não estou ganhando um centavo para falar disso, tá? Vocês vão lá à van, só que vocês não vão entrar pelo shopping, vocês vão entrar pelo lado de fora. Já entraram pelo lado de fora? O que tem lá? 2 colunas enormes e o frontão lá em cima. Tem ou não tem? Tem. Aí você para lá na frente e você faz assim. Não é? Você se acha, porque a coluna e a referência à antiguidade clássica traz isso pra gente. Por isso que a gente tem condomínios que tem as fachadas com colunas, que tem nomes referentes a esse período, tá? Porque dá essa sensação pra gente de equilíbrio, de organização. Tudo bem? Se a van tiver o entendimento que de vez em quando eles fazem, eles ainda colocam, que eu acho muito legal, um tapete vermelho, que é um outro símbolo extremamente importante. Se você não entende tapete vermelho, realeza, império, rei, rainha, você entende Oscar. É ou não é? Está aqui um tapete vermelho, não é assim? E eles colocam os dois. Então, como é que você entra na van? Você entra assim, meu cartão de crédito está ferrado. Não é? Eu não vou poder comprar nada, eu só vim olhar. Ou você entra assim, tô me achando, hein? A rainha do consumo. Vou arrebentar. Vocês conseguem compreender como é que funciona a questão emocional que aquelas linhas transmitem pra gente? Sim? Porque eu quero o quê com as minhas aulas? Eu quero que vocês percebam que artes a gente não usa só para fazer prova, a gente usa para a vida. Não é todo mundo aqui que vai fazer específica de artes, tá? Porque vocês têm vários cursos aí para vocês fazerem. Mas, quando a gente compreende algumas questões de arte, a gente se desenvolve melhor na vida. Então, se eu quero depois, já no meu trabalho, formado, fazer um cartão interessante, eu tenho que pensar na cor que eu vou usar. Eu tenho que pensar na linha e na letra que eu vou usar. E como eu vou fazer isso? Porque o cartão, quando você apresenta no mundo do trabalho, não é? Você acha que o profissional vale alguma coisa ou não. Vocês já pegaram um cartão que vocês olharam e falaram assim, né? Que isso, mas que trefe isso aqui? Se o cara não consegue fazer um cartão decente, imagina o trabalho dele. E já não teve gente que você pegou o cartão e falou assim, eu nunca vou nesse cara, mas eu vou guardar porque o cartão é bonito? Que deve ser caro? Conseguem compreender? Então a gente tem que olhar para o mundo dessa maneira, prestando atenção nas linhas, nas cores, em tudo o que essa construção toda nos remete. Quando eu entendo isso, eu entendo muito melhor algumas coisas, como por exemplo eu estar com essa calça escura, porque eu sou gorda. E se eu uso uma calça branca, eu vou ficar 3 vezes mais gorda. Então você usa uma calça escura com a barra reta e aí você tem uma falsa ilusão de que eu não sou tão gorda assim. Vocês estão achando que eu estou mais ou menos, mas eu estou para mais, muito mais. Entendem isso? É assim que funciona, porque
Não é que eu sei disso porque eu sou professora de artes, é porque eu olho para o mundo e dou uma consultada no Google, né, numas coisas por aí no Facebook das pessoas, nos blogs. É isso. E aí a gente entende melhor a organização e o que a gente quer transmitir para os outros. Certo? Sim ou não? Estamos caminhando. Continuando, voltando para a ideia, né, das linhas, né, o Partenon. Vamos olhar aqui, continuando, também é uma imagem de lá, apesar de não estar grande coisa. E aí a gente chega no teatro. Do teatro tenho algumas coisas para dizer para vocês. Eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui, porque gregos é base, tá? Sem gregos a gente não consegue avançar. O teatro. Primeiro vocês estão vendo essa organização. Essa organização circular que ele coloca aqui é por uma questão básica, som. Eu não tenho microfone, eu não tenho recursos tecnológicos nesse momento. Então o que eu faço? Pensando no aparelho auditivo, o que os gregos desenvolveram instintamente, né? A partir dos seus instintos? Que se eu fizer dessa maneira o meu teatro, eu consigo ter a reverberação do som. Conseguem compreender como eles são o máximo? Então, o artista que ficava aqui embaixo, ele tinha dentro também da máscara, porque aqui a gente tem, então, o teatro com as máscaras, por isso vocês têm aquela máscara feliz e a triste, para representar o teatro. Já viram? São sempre as duas máscaras, tá? Vem daí, tragédia e comédia. O cara falando, o ator falando lá embaixo, dentro dessa máscara tem um cone acoplado, assim, à sua máscara, né? Que aí ele já joga o som para fora, ele já tem uma reverberação diferente, tá? E aí, a partir disso, esse som vai reverberando e quem senta lá em cima e quem senta lá embaixo consegue ouvir da mesma maneira. Isso é gregos. Os gregos usavam fazer os teatros nas encostas de montanhas para poder ficar mais fácil para fazer essa parte da arquibancada, tudo bem? Por isso você está vendo que parece que lá é um desfiladeiro. Eles quase chegavam ao ponto de cortar uma montanha ao meio. Os romanos fizeram isso, viu? Com tranquilidade. Estão vendo a altura? Agora, esse aqui é o mais legal. Estão percebendo a altura disso aqui? Sim? Ó, tá vendo lá no fundo? Né? Então, eu ainda tenho as ruínas, né, de um teatro grego antigo. E eu tenho aqui a arquibancada que já foi toda reformada. Mas conseguem ver a questão da altura? Então, vocês conseguem entender isso aqui. Né? Essa questão das salas serem dessa maneira. Vem daí a ideia. Tá? O único problema é que a questão da acústica ela não é tão poderosa quanto eu tinha aqui. Em relação às tragédias e comédias, vamos entender isso. Bom, os gregos acreditavam que teatro é para educar, então toda a população ia ao teatro. Eles sempre apresentavam nos festivais, esses festivais estavam relacionados com o momento de plantio, com o momento principalmente de colheita, tá? Da plantação. Muito bem. Eles vão apresentar sempre duas tragédias e uma comédia, tá? Por quê? Como que a comédia ensina e como que a tragédia ensina? Vamos para a comédia primeiro e entender por que eles apresentavam uma comédia e duas tragédias. Todo mundo já assistiu uma comédia e todo mundo se matou de rir nessa comédia. Muitas vezes você não sente o que deveria sentir, mas toda boa comédia faz o que eu vou explicar agora. Toda boa obra de arte tem que desenvolver em você, tem que provocar em você isso aqui, a catarse. Deixa eu arrumar. Catarse. Tudo bem? O que é isso? Quando você assiste uma comédia, você olha lá, vou dar o meu exemplo, tá? Para ninguém se sentir constrangido. Se você se identificar, beleza, tamo junto. Eu sou uma pessoa extremamente atrapalhada, tá? Eu tropeço nas coisas, eu derrubo as coisas, eu escorrego. Eu sou assim. Eu sou aquela que vai olhar a vitrine, bate a cabeça porque vai olhar o preço, tá? Eu vou entrar na porta no shopping, eu fico meio... Será que eu vou? Será que ela vai abrir ou não vai, sabe? Eu nunca consigo fazer entrada triunfante. Sabe a entrada triunfante? Você tá num ritmo na rua, né? E aí você continua no mesmo ritmo, a porta abre e você passa. Não é? Eu nunca consigo isso, porque eu sempre fico na dúvida, será que vai abrir ou não? Aí eu sabe assim, meio que, né? Aí você tem a sensação que tá todo mundo olhando pra você. Eu sou nesse nível, tá? Só pra vocês entenderem. Tudo, portanto, se eu cair aqui por qualquer coisa, vocês correm. Se percebeu que eu tô viva, você deixa, pode rir, tá? Agora tô roxa, desesperada, aí você só corre. Senão não tem problema, porque faz parte do processo. Tô eu assistindo uma comédia que tem um personagem que vive isso, que faz assim, como eu.
né, tropeça, tromba, é atrapalhado. E aí eu começo a rir. Eu começo a rir e começo a falar assim para esse personagem. Nossa, mas esse personagem é um otário. Né? Como consegue fazer tudo isso? Como uma pessoa consegue atrapalhar tanto assim um espaço? E começo a me matar de rir. Eis que lá no meio do espetáculo, isso acontece. Eu faço a identificação do personagem. Eu paro e penso, mas eu sou assim. Se eu acho aquele personagem um idiota, consegue entender? E aí eu trago isso para mim. Aí eu posso continuar rindo, né? Porque rir do defeito é a melhor coisa. Ou eu posso fechar a cara e falar assim, que merda. Conseguem compreender? Por que normalmente uma comédia só? Porque às vezes a pessoa não faz essa identificação. Porque a comédia ela tem esse riso mais frouxo. Então às vezes eu não me identifico, eu não consigo ter essa noção. Tá? Por isso então uma comédia e 2 tragédias. Então vamos entender a tragédia. A tragédia também vai provocar isso aqui. Só que de outra maneira. Na tragédia a gente tem o seguinte. É muito triste isso, pelo menos eu acho. Você tem um personagem, tragédias gregas, tá? Eu tenho um personagem que tem um destino traçado pelos deuses. Lembra que a gente falou da mitologia? Então os deuses é que determinam. Então eu tenho esse mundo, esse momento, a minha vida toda é traçada, então já está tudo planejado. Se no meio do caminho, tá? Eu decido então que eu não quero fazer isso, seguir esse meu destino, eu sou punido. Consegue entender? Funciona desse jeito. Eu sou punido. E a punição é sempre muito violenta. É morte, tá? Do próprio personagem ou das pessoas próximas, né? É fura os olhos, é prisão. É sempre dessa maneira. Sempre com muito sofrimento. O que acontece quando a gente assiste isso? Você sofre junto? Não sofre junto? Lógico que sofre. Quantos filmes de drama que vocês assistiram que saíram com a cara inchada do cinema? Ai, deixa eu dar um exemplo. A Culpa é das Estrelas. Ah lá, ó o povo. Ai, fui 2 vezes, chorei nas 2, com a cara inchada, né? Justamente por quê? Porque você não precisa sofrer aquilo que aquele personagem sofreu, mas você se sensibiliza com ele. E aí, catarse, aí você sofre, aí você sente dor. Conseguem perceber? E aí você pensa assim, para que é que eu vou fazer aquilo se eu também vou sofrer como ele? Então você aprende pelo exemplo. Consegue entender isso? Você aprende pelo exemplo. Você não precisa viver tudo nessa vida para aprender as coisas. Pelo exemplo dos outros você pode aprender. E aí você leva a dor, o sofrimento. Todo mundo adora Romeu e Julieta. E eu acho super divertido quando eu conto a verdade, aí vocês ficam, né, os alunos de uma maneira geral ficam muito bravos comigo. Romeu e Julieta, gente, porque eu tô falando de Shakespeare agora, tá? Shakespeare tá lá em 1500, tá? Mas a ideia que o Shakespeare usa para as peças de teatro dele, nós estamos falando de teatro, tá? Em Londres, né, teatro, né, inglês, tá? No Renascimento. O Shakespeare pensa a peça dele dessa mesma maneira, da mesma maneira que as tragédias, tá, gregas. Então o que ele faz com Romeu e Julieta? Qual era, eu gosto de dar esse exemplo para ficar fácil para vocês, porque todo mundo conhece a história. Qual era a única coisa que eles não podiam fazer? Os Montecchi e os Capuleto se unirem. Eles não podiam, um não podia se envolver, uma família não podia se envolver com a outra, certo? E é justamente o que o Romeu e Julieta fazem. Aí você entende por que eles morrem no final. Ai, mas não é uma história de amor, não, é uma história de punição. Eles não seguiram o que o pai e a mãe disseram. Então eles são o quê? Punidos. Tem gente que está rindo porque já provavelmente passou por isso na pele, né? A mãe disse assim, não faça tal coisa, meu filho, eu acho que não. Você vai lá, ai mãe, chata, nada a ver. Aí vai lá e faz, né? Aí volta com um rapinho no meio das pernas. Caim, caim, caim. Aí a mãe diz o quê? A frase que eu acho pior na vida de ouvir. Eu te avisei. Certo? Então vejam que daí o Shakespeare, como ele está no Renascimento, ele não vai usar os deuses, né? Mas aqui ele usa a figura dos pais. Tá, não faça isso. Vai lá e faz. Punição. Tudo bem? Só para vocês compreenderem. E é dessa maneira que os gregos vão ensinar dentro do teatro. Ficou legal agora. Eu acho, pelo menos, que eu adoraria ir para o teatro grego para assistir essas peças, tá? Porque eu adoro, né, a arte, cinema, tudo isso. Quem sou eu?
Em relação à praça, eu não tenho muitas imagens, porque as praças simplesmente eram a céu aberto, tá? E elas tinham a marca das colunas. É só isso que a gente tem. Aqui é uma ruína, tá? Mas no filme vocês conseguem entender melhor essa interação, não é, da sociedade grega nas praças. Tá? Realmente era um lugar de discussão, era um lugar em que as pessoas comentavam e frequentavam para justamente estar envolvidos com o que estava acontecendo naquele momento. Tudo bem?